No ano de 2014, uma morte abominável ocorreu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Brandon Shable, uma criança de 8 anos de idade, parou de respirar após uma grave diarreia e problemas gástricos, vindo a falecer nos meados do mês de abril. A morte de uma criança por si só já seria uma notícia desagradável, mas os detalhes que levaram ao falecimento de Brandon tornam esse caso em particular ainda mais repugnante. O garoto vinha apresentando os sintomas que levaram à sua morte há pelo menos uma semana. E o que se faz quando seu filho apresenta os primeiros sintomas de uma doença? Bom, em uma família normal você o leva ao médico, que irá talvez solicitar exames e diagnosticar o que ele tem, receitando remédios e tratamentos e aguardando a evolução do caso para dar maiores orientações, correto? Bom, não foi isso que os pais do Brandon fizeram. Herbert e Catherine Shable eram membros da First Century Gospel Church, a igreja do Evangelho do primeiro século, em tradução livre. E quando eu digo que eles eram membros é simplesmente porque eu não sei se atualmente eles ainda fazem parte dessa congregação. A First Century segue uma doutrina que prega a cura pela fé. Se você tiver fé o suficiente, Deus irá curar você e sua família de todos os males. No site da instituição, um dos líderes da igreja enaltece essa doutrina, dizendo que há muitos lugares para se depositar uma falsa confiança hoje em dia. Pílulas, receitas médicas, procedimentos cirúrgicos e planos de saúde, nos quais nós somos tentados a confiar. Qualquer depósito falso de confiança para a cura dos nossos corpos vai contra a vontade de Deus, porque Ele prometeu que nos curaria se confiarmos nele com fé. Há ainda diversos outros artigos interessantes no site deles, como um bem esclarecedor que explica por que fazer seguros vai contra os ensinamentos de Deus. Bom, então seguindo os dogmas de sua igreja, ao invés de levar seu filho ao médico ou ao hospital, os Shables decidiram deixá-lo somente em sua residência, sem nenhuma assistência médica, onde eles ficaram rezando pedindo a Deus por uma cura. Surpreendentemente, o Todo-Poderoso não desceu dos céus para tratar do garoto, e o resultado foi aquele já informado. Achou um absurdo essa história? Pois calma. Como se ela já não fosse estapafúrdia o suficiente, há ainda mais um detalhe escabroso a ser acrescentado. Essa foi a segunda vez que os Shables deixaram isso acontecer. Em 2009, Kent Shable, um outro filho do casal, que à época tinha apenas 2 anos de idade, estava sofrendo de pneumonia bacteriana, uma doença facilmente tratável atualmente com antibióticos e fisioterapia respiratória. No entanto, o tratamento alternativo escolhido pelo casal naquela ocasião tinha sido o mesmo: rezar para Deus. Kent, exatamente como seu irmão no ano passado, não resistiu à doença e ocasionalmente veio a falecer. Já nessa primeira morte, os pais foram acusados de homicídio culposo e exposição de pessoa incapaz ao perigo, e acabaram sendo condenados. A pena máxima poderia ter chegado até a 17 anos de prisão, mas não foi o que aconteceu. Afirmando que, de acordo com as leis do estado da Pensilvânia, a segurança das crianças superava a liberdade religiosa, a juíza Carolyn Angel Temin determinou a sentença: 10 anos de liberdade condicional, com a exigência de que os Shables marcassem consultas regulares com profissionais médicos qualificados para seus filhos e apresentassem seus registros médicos para os agentes de condicional. O que, considerando o ocorrido com Brandon logo depois, eles obviamente não estavam cumprindo. Então, depois de permitir que um de seus filhos morresse por pura negligência e fanatismo religioso, os Shables acabaram retornando para sua residência, onde continuaram tomando conta de seus outros 7 filhos. É de se imaginar que eles teriam aprendido a lição, mas a morte de Brandon parece demonstrar que a cegueira religiosa é permanente em alguns casos. Depois dessa segunda morte estúpida de mais um de seus filhos, os Shables agora estão aguardando outro julgamento, enquanto seus outros 6 filhos estão em um lar adotivo, aguardando uma decisão da justiça para saberem qual será seu destino. Um acontecimento como esse é um absurdo patente, e é muito difícil que algo parecido com isso ocorra aqui em nosso país, não é mesmo? Não, infelizmente não. Na verdade, o ocorrido com essas 2 crianças nos Estados Unidos já teve sua versão tupiniquim. As testemunhas de Jeová, por conta de uma interpretação bíblica, acreditam que a transfusão de sangue seja proibida por Deus. E por conta disso, em 2010, uma adolescente morreu de leucemia porque seus pais se recusaram a permitir que esse tratamento fosse realizado. Esses pais também foram processados por homicídio culposo. O relator desse processo, o desembargador Galvão Bruno, deu a seguinte declaração demonstrando a forma de pensar dos dois.
Durante todo o processo, os genitores foram alertados de que não havia alternativa à transfusão, caso desejassem salvar a vida da filha. Em resposta, declararam que preferiam ver a filha morta a deixá-la receber a transfusão. Talvez alguns imaginem que casos como esse são excepcionais, ou que ocorram somente em alguns tipos de orientações religiosas mais extremistas. Afinal de contas, em terras brasileiras, as testemunhas de Jeová são provavelmente o segmento religioso mais radical no quesito medicina versus religião, pelo menos que seja do meu conhecimento. Mas eu não me arriscaria a afirmar que é impossível que exemplos trágicos como esses sejam gerados em outros sistemas religiosos. Diversas correntes religiosas pregam curas milagrosas para atrair fiéis doentes que não têm acesso a recursos médicos eficazes ou que se encontram desesperados porque não conseguiram uma cura através da medicina convencional. A Igreja Universal, por exemplo, exibe em sua página da Folha Universal uma seção inteira dedicada exclusivamente à divulgação de fiéis que foram curados somente por sua fé. Os espíritas afirmam realizar cirurgias espirituais, e os católicos acreditam na intercessão dos santos para a cura e têm praticamente um santo especialista em cada parte do corpo e em cada doença. Não é difícil imaginar uma situação em que um seguidor de uma dessas religiões, por possuir fé demais, acabe dando exclusividade a um suposto tratamento pela fé e ignorando os demais cuidados da medicina ao tratar de uma doença. O grande problema aqui não é a pessoa acreditar que Deus ou algum santo irá promover a sua cura. É ela imaginar que, por conta dessa suposta intervenção divina, a consulta a profissionais especializados pode ser negligenciada por completo. É menos pior se um adulto quiser seguir essa linha de pensamento. Continuará sendo uma idiotice na minha opinião, mas pelo menos irá afetar somente a ele mesmo. Mas fazer isso com crianças inocentes, que irão sofrer por uma escolha inadequada dos seus pais, é um absurdo. Esse é mais um dos casos em que os julgamentos morais que seriam severos em qualquer outra situação são ignorados somente por se invocar a religião. Se eu disser que não vou permitir que a minha filha faça uma cirurgia que ela necessita, porque eu adoto uma posição filosófica que é contra procedimentos cirúrgicos, eu provavelmente seria denunciado, responderia na justiça por isso e poderia até perder meu poder familiar. Mas se eu falasse que era a minha religião que não permitia tais procedimentos, haveria chance do meu posicionamento ser respeitado sem maiores questionamentos. Isso torna a linha entre o que é permitido ou não fazer em nome da religião muito indefinida. É curioso também perceber como muitos religiosos fazem um alvoroço para defender a santidade da vida ao condenar o aborto, mas não abrem a boca para falar um ai em desaprovação às mortes causadas em consequência dessas curas pela fé. Agora, vendo essa questão por um lado mais prático. Se uma pessoa acha que Deus pode interceder diretamente por sua cura, por que ela não pode imaginar que ele pode fazer isso também indiretamente? Seja proporcionando os avanços da medicina ou inspirando os médicos que irão trabalhar na sua melhora? Afinal, as pessoas já não acham que Deus faz um monte de coisas indiretamente, inclusive escrever livros sagrados através de revelações a profetas? Eu sei que não haveria nenhuma evidência para a afirmação de que os médicos agem por inspiração divina. Mas aí, nós estamos falando de religiões aqui. Religiões não precisam de evidências. E se alguém precisa de uma justificativa religiosa para procurar ajuda médica, essa pode ser uma solução para o dilema. Eu sei também que a fé e a oração podem ser de grande ajuda e conforto para pessoas que possuam uma doença e estejam tratando dela, proporcionando um efeito placebo. O Pirula, inclusive, já fez esse vídeo aqui, explicando em maiores detalhes como isso funciona. Mas o efeito placebo não ocorre em todos os casos médicos, e entre aqueles nos quais ele funciona, a sua efetividade pode ser limitada. Então, independente do efeito placebo proporcionado pela fé, os tratamentos médicos convencionais serão sempre a alternativa mais eficiente para se buscar uma cura. E se a sua religião faz com que você despreze as intervenções médicas, seja lá por qual motivo, no fim das contas você está contando somente com a própria sorte, conhecida por alguns como Deus. Eu não estou dizendo que não se possa professar uma crença quando se fica doente ou se passa por dificuldades médicas. Se você quiser rezar, pagar promessas, fazer oferendas para conseguir sua cura, ótimo, faça isso. Mas além disso, procure um médico e siga suas orientações corretamente, que eu garanto que as suas chances irão aumentar exponencialmente. Mas seja lá qual for a decisão que você tomar para cuidar da sua saúde, lembre-se, ela diz respeito somente a você. Então, se você quer professar cegamente seus dogmas religiosos, ótimo. Quer ignorar os avanços da ciência e tecnologia
em prol de um ensinamento religioso arcaico e aleatório, tudo bem. Mas deixe as outras pessoas que não têm nada a ver com você fora disso. Especialmente se elas forem crianças que ainda nem fazem ideia do que as suas crenças religiosas significam.